Vamos então começar o nosso bate-papo. Thaís, mais uma vez, seja bem-vinda nessa terça-feira. Um bom dia para você. Um bom dia a todos. Bom dia. Thaís, e qual que é o tema que temos para hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre a água, né? Nós aprendemos desde cedo a importância de beber a água, mas muitas vezes acabamos negligenciando, né, o consumo de água. E ele é muito importante para a manutenção de saúde, né? Porque 70% do nosso corpo é constituído em água. E se a gente acabar não dando atenção, muitos funcionamentos do nosso corpo acabam aí deixando a desejar. Porque ele hidrata a mucosa, ele é importante para as células, é essencial para o funcionamento de todos os órgãos, faz a parte de toda a lubrificação, ele age como um solvente, né, conduzindo os nutrientes, faz a parte de desintoxicação. E isso é muito importante. Apesar, né, de falarem que a recomendação mínima é de 2 litros de água, mas cada pessoa aí tem uma necessidade especial, também dependendo do caso. Por exemplo, gestantes, por aumentar o fluxo de sangue, o consumo de água é maior em relação às outras pessoas. Praticantes de atividade física, uma lactante, né, porque está produzindo leite, o leite é constituído de água, então é muito importante a gente dar atenção nesse período também, né? As crianças, os idosos que acabam, né, se desidratando aí muito fácil. Então, eu falo sempre para os meus pacientes que nós não vamos sair do lugar se a gente não ajustar a parte hídrica, né? Porque é muito importante, assim como a alimentação. E existe alguma norma com relação ao consumo de água, ou a um determinado tipo de alimento, ou não, Thaís? O ideal, o cálculo é 35 ml por quilograma de peso. Então, você faz 35 ml vezes o seu peso, essa seria o consumo ideal de água por dia. Então, isso é muito importante. Chegam muitos pacientes desidratados, com problemas cristais, pedra no rim, mas tudo por baixa de consumo de água mesmo. E quando a gente acaba ajustando isso, queda de cabelo, pele seca, então tá tudo relacionado à água. Eu falo que a água é primordial. Antes de qualquer coisa, temos que ajustar o consumo de água. Thaís, e a pessoa, quando ela pratica uma atividade física, esse consumo, vamos dizer, você me estipula que eu tenho que beber pelo menos aí 2 litros de água por dia. Se ela praticar alguma atividade física, ela tem que aumentar também esse consumo ou ela fica só naqueles 2 litros? Não, ela tem que aumentar o consumo, lógico, né? Se a gente fosse ver ao pé da letra mesmo, tudo que a gente perde no suor teria que ser reposto, né? Mas isso você teria, né? Uma atividade intensa, pesar antes, pesar depois, fazer toda a parte de cálculo para fazer essa reposição. Mas é muito importante, antes, durante e após a atividade física, fazer o consumo de água. Agora, o consumo da água em excesso também causa algum problema, Thaís? Tudo em excesso não é interessante, né? Você pode acabar diluindo alguns, por exemplo, sódio e fazer a parte de rebote, né? Fazer a parte aí de desidratação. Porque uma pessoa, quando está com retenção, é até engraçado isso, quando eu falo no consultório. Mas tá aí, se eu beber mais água, eu vou ficar mais retido. Eu falei, claro que não. Exatamente, por isso que eu perguntei. Porque dentro da célula a gente fica tem o sódio puxa água para dentro da célula. Quando a gente bebe água suficiente, você acaba diluindo esse sódio, onde você desprende a água corporal. Por isso que eu falo, tem que beber a água para tirar o inchaço, a retenção, né? Agora, você acha que o próprio corpo, num determinado momento do dia, ele não pede, tá na hora de beber água? Porque às vezes eu percebo isso. Isso, só que esse é o grande erro, né? As pessoas acabam consumindo água só quando sente sede, né? É que se o corpo já deu esse alerta, é que o negócio, né, tá ali gritante. Mas o ideal seria a gente criar o hábito de estar consumindo a cada período ali sem chegar ao ponto de sentir sede. Porque o idoso, ele acaba perdendo, por exemplo, a percepção da sede. Por isso que ele desidrata. Porque nem esse alerta ele consegue ter mais. Então é muito importante a gente criar uma rotina, né, para beber água.
Agora, Thaís, muitas pessoas têm o costume de dizer: ah, eu não tomo água, mas eu tomo um suco, eu tomo um refrigerante. Isso substitui a água? Assim, ó, os líquidos, né, vão entrar na contagem, né? Mas o que que nós temos que ter cuidado? Porque alguns líquidos, eles são ricos em açúcar, alguns componentes que não é benéfico à saúde. Então tem que tomar muito cuidado. Vai tomar chá, suco, mas sempre fazer boas escolhas, sim, faz parte da hidratação. Só que o maior consumo tem que ser água potável. Isso tem que representar em maior volume. Também temos, acho que, vamos ver se eu consigo entender aqui, o Luiz Pacheco. Ele quer saber se é melhor tomar água direto do coco ou da caixinha. Do coco. Do coco, natural, né? Porque na caixinha geralmente é reconstituído com glicose, né? Por isso que a gente fala, nossa, é docinha. Mas aquilo ali tem um toquezinho, né, industrial para ficar palatável. Mas o ideal é a natural. Ou para aumentar o volume, né? Exato, para aumentar o volume também. E ainda falando em relação à água, o benefício, o que mais a gente tem de benefício com a água, Thaís, do que você já nos passou? Gente, a água é vital, né? Tudo, qualquer parte do seu corpo que você olhar ou você acabar negligenciando a água, você vai ver uma diferença. Então é em tudo da nossa vida, tudo. A água, desde hidratação, banho, cultivação dos nossos alimentos, ela está presente em tudo. Então ela é muito importante. Agora, Thaís, tem um fato interessante, muito importante na composição da água, que é o pH dela, né? Isso a gente também tem que ficar ligado aí, né? Principalmente algumas águas que são vendidas, né? Águas minerais aí que são alcalinas, né? E você indicaria aí um pH ideal para o consumo? Sim, um pH ideal seria de 7, mas quando a gente acaba aí olhando nessas águas, né, que nós acabamos comprando aí, você vê que o pH dela é mais baixo, um pH mais ácido. Então o ideal seria um pH mais neutro, um pH de 7. Isso seria aí essencial aí pro funcionamento do corpo, pro entendimento do corpo, né? Para que não houvesse um desequilíbrio ali toda na parte química do corpo, seria interessante a gente pensar aí na questão do pH da água, sim. Tá certo então, Thaís. Queremos agradecer mais uma vez a sua participação. Daqui 15 dias temos um encontro marcado de novo aqui na Raízes FM. Obrigado, um bom dia. Eu que agradeço. Vê se da próxima vez você traz aí algo relacionado à cerveja. Isso aí ela tá outro longe. tipo. Ela chegou de manhã, disse, hoje nós vamos falar sobre água. Eu falei, água eu não entendo. É isso aí. Só pra gente complementar, o pH mínimo de 7 ou pode ser superior? Pode, é de 7 para cima, né? De 7 para cima. Isso. Luiz Carlos que mandou a pergunta, então, só pra eu fiz esse comentário para descontrair, mas até na cerveja, eu fabrico cerveja artesanal, você tem que tomar muito cuidado ao fazer, porque você tem que usar uma água com pH controlado, senão desanda a receita. Desanda, não fica bom não. Então é importante também o seu corpo, tá? Receber uma água decente aí com pH controlado, viu? Não é qualquer água não. Thaís, então, obrigado, um bom dia para você. Eu que agradeço. Um bom dia.